Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Hoje, dia 24 de abril de 2018, 17 horas e 38 minutos. Começamos o Radar, nosso bate-papo que pega o finalzinho do pregão, onde eu trago minhas impressões, visão, leitura para o mercado de criptomoedas, benchmarks internacionais e nacionais e também ativos fixos e pedidos do YouTube. Pessoal, quem quiser assinar o informe cenário, que eu distribuo todos os dias de manhã por volta das 10 horas, às vezes um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, dependendo dos drivers do dia, nome e e-mail no nosso site, vai ficar na descrição do vídeo, já recebe a partir do dia seguinte. Quem gostar do vídeo, se puder dar o like, compartilhar e também usar a área de comentários para pedir seu estudo, interagir, trazer informações relevantes, será muito bem-vindo. Ontem na mira do trader subiu, quando estava com umas 1000 visualizações deu um problema no link. Aí eu subi de novo, o vídeo que subiu apagou o anterior. Aí eu apaguei os dois, subi pela terceira vez, funcionou. Então alguns comentários que foram colocados não aparecem aqui, mas eles foram anotados por mim. Os ativos, os pedidos, tal, acho que tinha uns 10 ou 12 comentários lá. Então tudo que foi colocado antes aqui foi anotado também. Ok? Sem mais delongas, vamos às criptomoedas. Alta generalizada, pessoal. Hoje tem as criptos que a gente acompanha estão subindo forte, nenhuma novidade, né? Pelo que a gente acompanha aí, esse era o melhor caminho mesmo. Mas algumas como iOS, por exemplo, ou como, por exemplo, Tron, uma forte alta, né? Então, quer dizer, realmente a compra é dominante nesse momento. Algo que os gráficos já tinham adiantado, vamos fazer o estudo para ver onde é que isso daí pode parar. Então a gente tem o Bitcoin aí na tela. Ele marcou fundo, rompeu a LTA, aqui ele deu compra, né? Aqui perto de 6.700 dólares. E ao romper essa linha, ele tinha um alvo em 9.000 dólares, né? Então tinha uma barreira intermediária aqui nos 7.800, tinha as médias, ele rompeu e veio nos 9.000 dólares, que era um ponto manjado de topo anterior. Essa região, né, de 9.177, juntamente com essa linha de tendência de baixa. Ele rompeu, e agora? Não? O Bitcoin, pessoal, tem um objetivo imediato, que é 9.937. Eu acho que vai atingir. Aqui, eu venderia já uma parte. Aquela minha velha técnica de vendendo 10, 15... 20%, mas ele pode voltar nesse topo anterior? Pode, mas aí ele já vai chegar aqui esticado, mas às vezes ele trabalha esticado mesmo, então a tendência de alta. Um aluno falou: professor, não tem uma possibilidade de repente dele recuar de novo aqui nas médias dos 8.000 dólares para fazer um ombro, cabeça, ombro, né? Mais ou menos nessa região? Tem. Aí o que você faria nesse caso? Coloca teu stop abaixo de 9.177, tipo nos 950 ali, bateu, você preserva teu lucro e vida que segue. Ok? Falando do Ether, ou Ethereum, ou Ethereum, conforme preferirem, ele fez um fundo arredondado, duplo, por que não? Começou a subir, rompeu a LTB, rompeu a LTA, fechou esse gap e tá indo embora, pessoal. Ele tem um caminho livre aqui, pelo que a gente está vendo, não tem nenhuma resistência relevante, tem um ponto intermediário no 742 que tem que ter atenção. Ok? Depois ele vai ter uma região de fundo aqui entre 781 e 794. Né? Tem uma certa distância da média, mas a compra está no comando. Nesse momento não tem um sinal de topo, não. No caso do Ripple, ele fez um movimento previsível rumo a 90 centavos de dólar. E agora onde é que está a próxima resistência? 1 dólar e 8 centavos. Eu colocaria o stop abaixo de 90 daqui em diante para preservar meus lucros. Mas tem grande potencial. A compra, nesse momento, domina as criptomoedas. Ao passo que a gente vê títulos da dívida americana de 10 anos batendo o máximo, o VIX disparou, hoje as criptos estão subindo. Eu estou tentando achar uma relação entre isso, enfim, se de repente o mercado está fazendo uma fuga para moedas digitais, algo do gênero, estou estudando. O caso do Bitcoin Cash, pessoal, nós tínhamos um alvo, né?
esse alvo foi atingido, deixa eu só marcar aqui, plotar valor. A região era 1154, mas eu gosto de deixar aqui na cor padrão. Aquela minha história, pessoal, tem o alvo, eu vou lá e saio. Então no 1554 eu teria vendido minha posição. O mercado bateu, né? Ele chegou a tocar hoje 1560 e eu teria vendido aqui. Simples assim, alvo é alvo e agora ele tem um pequeno sinal de topo, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui. O Bitcoin Cash 1468, é isso mesmo. É que eles pegam fechamentos diferentes, mas a cotação está correta, né? Então vamos lá. É impressionante como me ligam, mandam mensagem no horário do programa. Então é isso, ele atingiu o alvo aqui e eu venderia no alvo, ok? Falando da Bolsa de Xangai, teve uma alta muito forte, foi o que impulsionou inclusive os negócios, um dos fatores, né, que impulsionou os negócios aqui no Brasil. Um otimismo com a Bolsa na China, então vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Então Xangai teve uma alta que não se via há muito tempo. Se você olhar esse gráfico aqui, por exemplo, do último ano, você vai achar menos de 10 pregões com uma alta dessa aqui, né? Então é muito forte. Eu acho que não perdura, pessoal, mesmo que exista uma abertura positiva, é aquela velha história, né? Fica ainda a ressaca do pregão anterior. Se, por exemplo, eu estivesse dentro de uma ilha, só pudesse ver a Bolsa de Xangai, eu diria que ela vem aqui, no curto prazo, em 3.220. Porque ela tem um fundo duplo, o eixo foi rompido ontem. Só que com essa baixa das bolsas americanas, é difícil não refletir na China, né? Então, provavelmente teremos queda. No caso da Bolsa da Alemanha, né, olhando o fechamento da Europa como um todo, não teve fechamento único, né? O índice DAX, por exemplo, caiu 0,17, mas não é nenhuma baixa que seja tão relevante, né? Existe uma região de resistência que nós conhecemos aqui em torno de 12.600 pontos, o mercado não consegue passar, e nesse momento nós temos um topo duplo, então para amanhã acredito num pregão negativo, um pregão de baixa. Certo? Então, criptomoedas, Xangai e DAX estudados. Vamos dar uma olhada agora nas bolsas, no fechamento das bolsas norte-americanas, um fechamento negativo. Existia um otimismo no período da manhã, uma alta moderada, né? Depois o mercado virou, inclusive o petróleo virou e o ouro subiu. Isso é um grande sinal de aversão ao risco. Então vamos dar uma olhada aqui nas bolsas, né? No petróleo, nas bolsas e no EWZ, que é a ETF brasileira negociada em New York depois. Dow Jones na tela, 30 maiores empresas americanas do setor industrial, temporada de balanços lá segue a todo vapor, né? A gente olhando o cenário macro aqui, pessoal, a tendência primária não é mais de alta. Até a secundária está sendo colocada em xeque. Então, existe uma memória vendedora no Dow Jones, nas bolsas americanas como um todo. Nós havíamos comentado ontem que ela tinha um ponto importante, né? Que é o 24622, ele tinha sido perdido, isso projetava a queda, que apesar de estar na média, eu não acreditava que segurasse como suporte, eu falei isso ontem, e esse ponto aqui ele era secundário, não acreditava que ele segurasse também o 24218, foi isso que ocorreu, uma barra forte, Marubuzu, 1,74 de baixa, fechando perto da mínima. Qual que seria o caminho, continuidade da baixa, especialmente porque ela está adentrando o território aqui da linha de tendência de baixa traçada. Falando do S&P, que são as 500 maiores empresas americanas de diversos setores, né? A mesma coisa, existiu um ponto importante, né? Que é o 2672 e o 2675,
né? Ontem havia fechado no 2670 e eu disse, olha, eu acho que essa média não segura, o mercado vai para baixo e esse fundo anterior também não vai segurar. Uma barra dessa dificilmente ela para por aqui, o que pode ter é uma pausa para cair de novo, mas está com cara que vai ter continuidade da baixa. Então, você vê topos e fundos descendentes, a tendência primária ela é de queda e a secundária está posta em xeque. A mesma leitura para o pregão de tecnologia Nasdaq Composite. O ponto específico no índice Nasdaq era 7.112 pontos, né? Lembra que eu comentei ontem, pessoal, o índice Nasdaq, olhando o jeitão dele assim, parece que ele está mais forte que os outros, mas foi o único que fechou abaixo da média de 21 ontem. Isso me abre uma suspeita de queda generalizada para as bolsas americanas. O índice DAX, ainda falei, ó, tem aqui o 7.085, perdeu o caixão em vela preta, foi o que fez. Eu acho que vem em busca deste fundo aqui na região aproximadamente de 6.800 pontos. Ok. WTI, que é o crude oil, o petróleo negociado em Nova York. Topos e fundos ascendentes, uma tendência de alta muito forte. Nós temos uma estrela cadente, que eu comentei ontem que ainda era válida, porque a sua máxima não foi violada. Este candle de hoje é um candle de topo, ele muda o cenário, e eu acredito em queda até os 66 dólares, onde está a média de 21. EWZ, ETF brasileiro negociado em Nova York, já comentei várias vezes que eu operei um pouco mais de 2 anos como Authorized Trader para um grupo de investidores nos Estados Unidos, operei lá fora numa security e depois em um banco de investimentos. É muito bom de operar, muito técnico. Reflete o BOVA11 sendo impactado de maneira inversamente proporcional pelo dólar. Quando estava aqui perto da média de 21, eu comentei que eu acreditava num reteste, como diria o poeta, desta LTA. Assim está sendo feito. Acredito que amanhã, eu até comentei que achava que o reteste seria feito na quarta-feira, e acredito que vai ser realmente amanhã, né? O mercado não sustentou acima da média, pesou. Hoje um pregão com volume, apesar de não ser uma baixa forte. Amanhã deve tocar essa linha e aqui decide. Eu acho que esse fundo vai ser testado. 41,63, aí veremos. Tem fundo aqui, é uma região em volta dos 42 com vários suportes. Então a briga aí para os vendedores não vai ser fácil. No semanal, se você olhar aqui, existe um cenário possível de topo duplo, né? Topo, eixo aqui, né? A questão é que tem um gap aberto. Se perder, por exemplo, a região de 41,84, aí o gap vai puxar os preços, né, pessoal? Então tem que ficar bem atento. Quem está comprado tem uma ameaça de uma certa pressão vendedora aí no ar. Ok. Aí vamos partir para os ativos domésticos. O índice Ibovespa já fechou. Fechou caindo 0,16, um pregão muito agitado, com volume bem maior do que nas últimas 2 sessões. E um candle de topo, que indica baixa. Indica baixa por 4 razões. Vermelho, né, significa queda. A força vendedora predominou. Sombra superior. Rompeu a banda de Bollinger superior, só que não teve forças e voltou. Quarto motivo, rompimento falso da região de 86.200 pontos. Simples assim. Sinal de topo, rompimento falso. Eu acredito que a venda acelere na perda de 84.710. Ok, aí nós teríamos um alvo novamente nos 83 mil pontos. Hoje eu comentei que nós deveríamos ter uma abertura em alta e que o desafio seria sustentar o mercado em alta, que eu não acreditava que sustentasse, e eu continuo entendendo que a região de 85.575 é um ponto importante para os negócios. Ela engloba os fundos de vários pregões aqui no movimento de consolidação. Falando do BOVA11, um desenho parecido, naturalmente, né? Este sinal, essa estrela cadente, projeta teste de R$80 ainda essa semana. Esse gap aberto pode puxar os preços abaixo da média.
rompimento falso dessa região de 83,22, 83,12 aqui. Ok? Falando do índice, pessoal, o índice ainda está negociando. Ele vai parar daqui 7 minutos, a gente volta nele. Eu acho que o índice fecha cravado nos 86 mil pontos hoje, é o meu palpite. O volume muito forte, acima da média, 54,1 bi por enquanto, deve fechar um pouco mais até o final. Existe um ponto importante aqui, que é a região de 86,885. Ele rompeu, não sustentou, isso favorece a venda, né? É um candle vermelho com volume, então o movimento de queda é o mais provável. Nós temos no intraday, olhando por exemplo um 15 minutos, o ombro, cabeça a ombro que está em desenvolvimento, repicou até a média, a tendência mais natural seria a continuidade da baixa. No caso do dólar, o dólar, eu tenho um monte de gente do meu nicho pessoal, né, do meu círculo de relacionamento que vai viajar para o exterior e fica perguntando quando é que compra dólar. A compra boa no dólar era na virada do ano, nessa região de fundo. Agora, para quem vai viajar, pouco importa, porque eu não acredito, por exemplo, numa queda do dólar. Agora, se um dia der um exagero, uma distorção, o dólar buscar a média ou essa LTA, eu sou comprador. Mas eu não sei se vai ocorrer. Agora você fala, professor, eu estou comprado no dólar. Qual que é o objetivo? O objetivo está aqui, ó. Região de 3493, 3494. Ele está chegando. Onde é que está o stop? O stop está aqui, ó. 3442, que é o topo anterior. Ok? Falar dos destaques do pregão. Destaques do pregão aqui na tela. Eu acho que eu vou errar o fechamento, porque vai fechar, eu acho que não vai fechar nos 86 mil pontos cravados, não. Mas hoje vai ser mais um dia que o ajuste vai ser favorável à venda, de leve, mas vai. Destaques do pregão de hoje. Eu vou falar de BIF3, ativo muito pedido e que subiu forte, e eu vou falar de CESP, que está aí na crista da onda, por causa do negócio da privatização. Nós tínhamos CESP na carteira, fazia parte da carteira da imersão, inclusive, da outra imersão de novembro, que fique bem claro. Eu só falo do ativo quando realiza lucro, né? Pessoal, o BIF é aquela ação para o investidor mais ousado, fundo, topo, fundo, tá com um cara que pode fazer um pivô de alta, só que a tendência de baixo está abaixo de uma LTB. Como está acima das médias, é uma situação que favorece um pouco mais a força compradora na iminência de formar um pivô. No caso de CESP 6, nós já realizamos lucro na ação, né? Veja que existia um gap aqui bem grande. O fator motivador da entrada foi um fundo duplo, né? Uma vez a gente pegou um desse aqui em hipermarcas, que foi fantástico também. A gente pegou aquele gap quando a empresa vendeu a parte, acho que de fraldas para Coty, eu não me lembro, que era uma empresa francesa. E esse sinal aqui é um sinal claro de topo. Volume forte, uma barra extensa, depois de fechar um gap, enfim. É a minha visão aí para ela. Antes de falar de Petro Vale Bancos, deixa eu ver aqui os pedidos do YouTube. Eu anotei os pedidos de ontem, inclusive. Ok. A primeira ação que o pessoal pediu é VULC 3. Vulcabras é uma ação com uma liquidez boa, né? Eu gosto do ativo. Ela, quando perdeu esse patamar, o encanto com a compra, ele se perdeu. Como diria o pessoal mais dramático, que às vezes vive no mundo dos duendes e das fadas. Inclusive, esse pessoal opera bastante na bolsa, diga-se de passagem. E nós temos aqui um topo duplo. Existe um topo duplo. O primeiro objetivo do topo duplo, a venda boa foi aqui, ó, né? Quando ela rompeu de novo 10,70 e não conseguiu manter. Esse gap funcionou como imã para atrair os preços, né? E aí, a partir do momento que você tem um topo duplo e tem gap no meio, ele é fechado, o objetivo se torna a base. Então, assim, no melhor dos mundos, assim, para quem está vendido, e no pior dos mundos para quem está comprado, a ação poderia descer até 7
0,71. Se vai descer ou não é uma outra história. Às vezes vem perto e não atinge o objetivo. Ela chegou a bater R$ 8,00. Então, o objetivo está cumprido? Talvez. É uma ação, inclusive, interessante para observar. Quem pediu foi uma bela pedida. Na verdade, o pessoal sempre pede ativos pertinentes. O pessoal é muito antenado, muito engajado. A galera que frequenta o canal é muito fera. Eu aprendo mais que ensino, pessoal, acreditem. Pessoal, São Carlos é aquele tipo de ação que a gente risca. Por exemplo, quem fez a imersão comigo, como é que a gente monta a carteira? A gente separa uma porção de ações, né? Pegando por drivers que impulsionam, por gráfico, a gente estuda os fundamentos, o fluxo e tal. E a gente vai excluindo algumas ações e vai comprando outras e vai fazendo isso daí de uma forma bem técnica, né? Isso daí trabalho psicológico, cria uma relação mais íntima com o portfólio. Uma ação, por exemplo, seria arriscada com certeza, caso ele estivesse na primeira lista, seria, por exemplo, São Carlos. Movimento lateral, pouca volatilidade, baixo volume. Então é facilmente manipulável. Às vezes você acha que você acertou a operação, mas tem um golpe de sorte. Aqui, por exemplo, ela fez um ombro cabeção ombro invertido, daria para ter entrado na compra, mas assim, não é a ação que tem aqueles atributos, o perfil que a gente define para operar de acordo com a nossa metodologia. Aí tem FES A4, o terceiro pedido. Essa é muito interessante, sim. Ela tem também um topo duplo, parecido com o VUC, só que nesse caso aqui fica mais claro que ela cumpriu o objetivo, né? Este gap pode ser um gap de fuga. É um ativo também para ficar de olho, olhar o cenário macro, né? Por exemplo, é uma ação que, se por exemplo o mercado como um todo pesar, dá para comprar mais barato. Se o mercado, por exemplo, ficar de lado, eu acho que ela já sobe, se não comprometer. Pessoal, quem está comprado, stop abaixo de 21, né? Acho que é isso. Esse gap provavelmente é de fuga. Stop, comprou, por exemplo, aqui embaixo, vai subir no stop, coloca 20,90, 29,5, não pegou, vida que segue, o ativo vai subindo devagar e sempre. Aí tem, eu nem sei que papel é esse aqui, OFSA. OFSA, é ouro fino, putz, fazia tempo que eu não via essa ação. Vamos ver como é que está o volume dela. Essa eu lembro da época do IPO. Ó, volume baixo também, 193,3K de volume hoje. Tendência de baixa, a tendência é que continue caindo aí, pessoal, gradativamente. Então, até por simetria, de repente se pesar pode buscar alguma coisa entre 18 e 19. Mas tem um fundo intermediário aqui nos 23, mas não sei se segura os preços. Pelo volume, você vê os candles quebrados aqui, baixa... provavelmente a volatilidade baixa também, vamos ver aqui. Nem tanto, mas um volume muito fraco para quem tem pretensões assim de posição. Pelas oportunidades que o mercado oferece nesse momento, tem coisa melhor. Aí o último pedido do YouTube de hoje, Prio 3. Prio 3 deu compra, a gente vinha acompanhando essa ação. Ela simplesmente rompeu a... Para quem teve a perícia de pegar aqui na LTB, compra, pessoal. A ação trabalha desde janeiro num padrão respeitando média e LTB, rompeu aqui, aí vai embora. Eu sou bem sincero, se eu tivesse comprado perto dos 50, aqui nos 70 eu já venderia metade, tem esse topo. Ela fechou acima de 70, né? Eu colocaria o stop uns 20 centavos ali nos 69,80, 69,75, né? Caso eu tivesse com a posição inteira e aí esperaria ver o que o ativo produz. Muitas vezes é descolado do Ibov. Para quem pegou aqui, esse ativo não entrou na imersão por pouco. Quando eu ia entrar, ele fez esse disparate aqui, ó, e foi no 60. Eu falei, putz, pegar uma ação com 20% do ponto que eu queria, eu falei, putz, às vezes é o objetivo, né? De uma operação mais rápida que a galera passa 2 semanas no grupo. Muitas vezes ficam com os ativos, claro, para depois, mas um ou outro eu gosto de realizar e esse era volátil, eu queria. Aí eu perdi a entrada aqui, mas a gente entrou em outros também que dispararam e tá tudo certo. Ok? Pregão tem sempre, então
conseguimos manobrar com outras ações, mas essa estava no meu radar forte assim. Falando de Petro, hoje um pregão de queda lá fora, a Petrobras resistiu. É aquela história, o 22,20 é suporte, ela respeitou. Ela também não conseguiu passar aqui essa região de 22,59, 22,63. Eu vou pegar o ponto mais alto aqui e marcar. E eu acho que é um papel que vai seguir o fluxo, né? Se a gente tiver, por exemplo, uma queda generalizada de commodity, o petróleo realmente pesar, acho que ela desce, caso contrário não, porque ela tem uma memória, um DNA comprador nesse momento. Então o ponto aqui para cima 22,63 e aqui para corrigir um pouco mais 22,20. O que eu acho? Eu acho que corrige vem na média perto de 21,50, é a minha opinião. Falando de Vale 3, a Vale, hoje o minério caiu bem pouquinho, menos de 1%, as mineradoras na Europa estavam inclinadas para compra. E a Vale, o ponto é 47,15, pessoal. Enquanto se eu tivesse, por exemplo, posição em Vale, eu colocaria uma ordem válida até cancelar ou válida até executar, com stop, por exemplo, em 47,10. Se pegar, lucro no bolso. Se não pegar, deixa a ação subir. Essa é a leitura para ela. Simples assim. Né? Você trabalha tranquilo, com estratégia, tudo bem definido. Banco do Brasil continua com aquele viés baixista, também sem novidades. Como eu comentei, eu acredito para essa semana ainda no teste de 36,30. Se vai perder ou não é uma outra história. Hoje chegou a bater 36,34. Eu acho que vai depender do cenário. Se tiver um cenário, por exemplo, pesado, a gente poderia projetar para uns 7, 8 pregões a região de 34,30, que ela faria um pivô de baixa se perder esse patamar. Mas se ela fizer um fundo duplo, ela pode subir rapidamente, no mínimo testar a média dentro de 3 ou 4 pregões. Então o ponto realmente é o 36,30, fica fácil de operar de maneira técnica, é só acompanhar e agir com energia no momento que esse ponto for respeitado ou violado. Dá para colocar um gráfico de 60 minutos ou de 30 para auxiliar a tomada de decisão. O caso de Tube foi uma leve baixa também. Ela testou a linha superior desse alargamento, respeitou. Isso muda um pouco a leitura, projetando queda, por exemplo, para amanhã. Né? Ela fechou levemente abaixo das médias que estão flat. É uma leve inclinação de queda, indicando um provável teste de 49,65 ou até mesmo de 49,50 em um ou dois pregões. Correto? E por último, BBDC4. De lado, né, ela está namorando aí a média de 21 a 1, 2, 3, 4 nos últimos 5 pregões em 4 deles, e é o ponto a ser vencido. Enquanto estiver abaixo da média, ela tende a voltar para a região de 33,26 ou até mesmo 33,9, 33,10, que é o cenário que eu acho mais provável. Porém, entretanto, todavia, pessoal, rompeu 34,94, pivô de alta. Quem tiver vendido vai buscar nos 36,50 aqui. Ok? Então é isso. Para assinar o cenário, nome e e-mail aqui no site toptraders.com.br. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Para quem assistiu, pessoal, deixe o seu like, utilize a área de comentário para interagir. Compartilhe o vídeo com o pessoal que você conhece nas suas redes sociais, que assim a gente cresce e leva esse trabalho para o maior número de pessoas possível. Saúde e paz a todos, muito obrigado pela audiência. Fico honrado, muito feliz. E seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Pessoal, valeu, até amanhã se Deus quiser.